Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao mais novo episódio do nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no livro de Obadias e no final desta mensagem darei a resposta à pergunta 674 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas hoje vamos pensar um pouco sobre o livro de Obadias, que fala sobre a condenação de Edom. A mensagem do livro de Obadias é uma visão a respeito de Edom. Os edomitas foram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, o neto de Abraão. A rivalidade entre as duas famílias, que se tornaram duas nações, continuou por séculos após a morte destes dois irmãos, Esaú e Jacó. Enquanto vários profetas falaram dos pecados do povo de Israel, que eram descendentes de Jacó, Obadias falou sobre Edom e os motivos do castigo divino sobre aquele povo. Obadias é o menor dos livros do Antigo Testamento. Por não incluir referências específicas a acontecimentos históricos, a data do livro é desconhecida. Há sugestões de datas do século IX ao século V a.C. A tradição dos judeus geralmente trata Obadias como um dos primeiros dos livros proféticos. A mensagem é, de fato, muito parecida com a profecia de Jeremias, capítulo 49, do versículo de 7 a 27, que não seria um dos primeiros dos profetas. Mas este fato ainda não determina a data precisa, nem qual destes profetas escreveu primeiro. Mas independente da data de composição, este livro ensina lições importantes. A mensagem de Obadias se divide em três partes principais. Versículos de 1 a 9 falam do castigo que Deus traria sobre Edom. Versículos de 10 a 16 explicam os motivos desta sentença divina. E versículos de 17 a 21 contêm profecias da vitória do povo de Deus, incluindo até linguagem messiânica. Agora vamos falar um pouquinho sobre os edomitas. A história dos edomitas começa em Gênesis, no relato da gravidez de Rebeca, mulher de Isaque e nora de Abraão. Deus disse para Rebeca: "Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço." Isso em Gênesis 25, versículo 23. Esaú foi o mais velho, e Jacó o mais novo dos gêmeos que nasceram. Durante décadas, Jacó e Esaú eram inimigos. Mas quando tiveram mais de 90 anos de idade, eles se reconciliaram. Mas seus descendentes viviam em conflito. A linhagem de Jacó, também conhecido como Israel, foi a nação escolhida por Deus para cumprir as promessas importantes feitas a Abraão. Deus cumpriu também a promessa de fazer uma nação dos descendentes de Esaú, mas os edomitas nunca tiveram a mesma importância dos israelitas. Ao longo do Antigo Testamento houve conflito entre estes povos. Os edomitas ocupavam um território a sudeste do Mar Morto e recusaram passagem livre quando os israelitas tentaram chegar à Terra Prometida, em Números capítulo 20. Deus não permitiu que os israelitas atacassem os edomitas nem tomassem suas terras, Deuteronômio capítulo 2, e por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi subjugou os edomitas. 1 Crônicas capítulo 18, versículo 12 e 13, fornecem esse fato. Mas o filho de Davi, Salomão, não conseguiu manter este domínio total sobre os descendentes de Esaú, e quando os descendentes de Jacó sofreram nas mãos dos inimigos, Edom achou prazer nisso, e até ajudou os adversários de Israel contra seus irmãos, como diz Obadias, do versículo 10 a 14. Foi Deus que trouxe o castigo contra Judá, mas ele não achou prazer nisso e condenou os edomitas por sua atitude. Mesmo quando Deus traz a justiça contra um malfeitor, não é motivo de comemoração, pois aqueles que amam aos inimigos como Deus o faz, em Mateus capítulo 5,
do versículo 44 a 48. Não vão achar prazer na morte de ninguém, como Deus também não acha. Ezequiel 18, versículo 32. Apesar do seu foco no castigo dos edomitas, o livro de Obadias traz uma mensagem de esperança. Este livro não desenvolve os temas messiânicos com a mesma profundidade e clareza de outros profetas, como Isaías e Daniel, por exemplo, mas não devemos perder a importância da sua mensagem sobre o dia do Senhor, dia que traria justiça contra os inimigos de Deus e paz para seus servos fiéis. Obadias não oferece detalhes para nós, mas termina com uma confiante afirmação da soberania de Deus. O reino será do Senhor. Esse reino realizado, de fato, em Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 674. Qual foi o nome do centurião encarregado com o transporte de Paulo de Cesareia até a Itália? Alternativas: A. Cornélio, B. Júlio, C. Tito ou D. Jairo. A resposta correta, alternativa B. Júlio. Diz Atos 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Júlio foi encarregado com o transporte de Paulo de Cesareia até a Itália. E a nova pergunta envolve outro líder militar. Qual tribo de Israel reclamou porque Gideão não chamou seus homens à batalha? Alternativas: A. Azer, B. Efraim, C. Naftali ou D. Zebulon. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Obadias é pequeno, o menor dos livros do Antigo Testamento, mas ensina coisas importantes sobre a justiça divina, o castigo dos edomitas e os planos de Deus de uma exaltação do Senhor no seu reino. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.